E hoje eu vou falar também sobre crescimento. E eu quero que hoje você entenda e compreenda esse crescimento que eu estou falando aqui hoje com vocês. Não é crescimento financeiro, mas tudo que eu falar, entenda e compreenda que é um crescimento, o seu crescimento da sua vida, o seu crescimento espiritual, o seu crescimento ministerial. Que você entenda e compreenda hoje, porque eu já apanhei ouvindo a mensagem, lendo a mensagem, dando a mensagem, e Deus vai falar ao seu coração hoje. No Salmo 37, verso 23, ele fala o seguinte. Eu vou ler na NVI, vocês podem ler nas suas Bíblias que você tiver, não tem problema na tradução. Se aí na Bíblia aí não tiver NVI também, coloque para que todos possam acompanhar nas telas. Salmo 37, versículo 23. Já está, né? Já. Diz o seguinte: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Uma coisa muito interessante, um salmo muito bonito. O salmista aqui está dizendo, fala, olha, quando você for um homem bom, um homem que firma os passos no Senhor, quando a conduta deste homem agrada a Deus, certo? Agrada a Deus. Ele fala, quando a conduta deste o agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Então, ainda que as situações complicadas, as situações difíceis possam vir, mas Deus sustenta, certo? Certo? Certo, né? Deus sustenta. O que o agrada. Lembra desse detalhe. O que o agrada. E hoje nós vamos falar sobre crescimento. Tem uma frase muito legal do John Maxwell. Você não sobe até o topo. Você cresce até o topo. Se você não tiver crescimento na sua vida, você não vai conseguir chegar aonde Deus tem preparado para você. As situações podem dizer tudo para você aonde você vai chegar. Mas se você não tiver um crescimento no seu crescimento, se você não crescer na sua vida com Deus, na sua vida ministerial, talvez você não vai chegar até esse topo. Porque você vai ficar paralisado em certas situações. Você vê que ele fala, Senhor, firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. E eu tenho uma pergunta para você hoje. Você está agradando a Deus no seu ministério? Você está agradando a Deus? Eu gosto do silêncio, né? O silêncio é bom demais. Porque o silêncio, eu sei que você está calado, mas no seu coração você está respondendo. Você tem agradado a Deus no seu ministério? Na sua conduta pessoal? Você tem agradado a Deus no ato de você sempre querer se aprofundar nas coisas de Deus, querer mais das coisas de Deus na sua vida? Você tem agradado a Deus? Nós temos um caso, eu vou falar hoje sobre um homem muito conhecido na Bíblia. Vocês conhecem muito, eu não vou ler a história dele, porque a maioria já sabe. Eu vou dar certos lances sobre a história. Porque todos nós aqui temos um propósito, tem ou não tem? Você tem um propósito na sua vida? Você tem certeza disso que você tem? Levante sua mão assim e fala assim, eu tenho um propósito de Deus na minha vida. Você tem? Você já chegou lá? Não chegou? Já chegou? Não? José era um homem, um menino ainda, quando teve o quê? Um sonho. Você tem sonhado? Eu sou difícil para sonho, vou confessar para vocês. Mas sonho de dormir, né? De dormir, você sonhar. Tem gente que tem facilidade, né? Mas José teve um sonho. Nesse sonho, aconteciam algumas coisas que não agradavam e ele foi falar para os seus irmãos o que tinha acontecido. Inclusive para o seu pai, não foi isso que ele fez? Falou que o quê? Todos se dobravam para ele. Já imaginou? Ainda mais, vamos colocar naquela cultura, certo?
Nós estamos pensando na cultura do Oriente Médio. Aquela situação era uma situação totalmente incabível. Um menino chegar para o seu pai e seus irmãos mais velhos e falar assim: olha, eu tive um sonho, todo mundo se prostrava para mim. Hoje em dia, se você for na nossa cultura falar isso para um pai, já fica meio difícil. Você imagina naquela cultura. Então os irmãos já tinham aquela situação contra José. Já tinha ali uma situação porque eles achavam que o pai favorecia mais a ele, porque ele era o filho da velhice de Jacó. E com a sua amada mulher. E você vê que ele fala: olha, eu tive um sonho, nesse sonho todos se prostraram para mim, até o pai indaga: mas meu filho, que sonho, vamos falar que versículo, um ditado popular, mas que diacho de sonho é esse, rapaz? Todo mundo está se ajoelhando para você, está saudando você, o que está acontecendo? Porque isso está errado, isso não pode ser assim, as coisas não funcionam dessa maneira. Então já tinha ali uma rixa, uma situação complicadíssima. Uma história ali que começa, parece que bonita, mas pega situações, trechos, que você vai adotando, vai olhando, vai observando, e tudo começa com um sonho. Aquele sonho era errado? Era errado ou não? Era um propósito que Deus tinha colocado já no coração dele, certo? Deus falou: olha, vai ser assim. Mas quando você não sabe o final da história, fica mais difícil aceitar, não fica? Porque hoje, quando nós olhamos a história de José, nós olhamos e falamos assim: nossa, deu tudo certo. É porque não foi você que foi jogado dentro do poço, né? Pelos seus irmãos. Certo? A história é muito linda quando você olha já para o final. Você pula aquele metade todinho ali e vai para o final. É muito linda. Mas a situação que ele começa sendo rejeitado pelos seus irmãos, a situação começa ali um ciúme, uma coisa, e ele é jogado, vendido pelos seus próprios irmãos. Já imaginou isso na sua vida? Por que eu acho que você não imaginou? Porque às vezes quando acontece uma situação pouca, que não chega nem perto disso, você já desanima. Mas você não entende, você não compreende, você já desanima. Mas aquilo era apenas o primeiro passo para um algo que ia passar anos, para ele entender o que estava acontecendo. Talvez isso te responda o que você está vivendo agora. Você não entende, não compreende. Você olha para um lado, olha para o outro, e você talvez se vê no fundo do poço. Mas somente uma situação pode mudar isso. É você se aproximar de quem? De Deus. Se você não se aproxima de Deus, você vai continuar no fundo do poço. Nós vemos que José, vendido pelos seus irmãos, chega ao Egito. Pensa, um Egito, uma potência naquela época, mas os seus sonhos revelavam um propósito grandioso que Deus tinha para ele. Talvez Deus já tenha revelado para você um propósito grandioso para a sua vida, mas você precisa crescer para chegar nesse propósito. O propósito está lá. O Egito já estava lá, mas José precisava crescer para chegar naquela situação. Você vai passar por situações complicadas, difíceis, para chegar aonde Deus quer que você chegue. Mas eu tenho algo para te dizer hoje. Lá em Provérbios 16, 32, agora eu vou mudar para RCA, revista corrigida. Provérbios 16, 32. Diz o seguinte: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Você já imaginou o que passava na cabeça de José? Vendido pelos seus irmãos, chegando no Egito como escravo. Lembra de José? José ganhou a túnica do pai. O pai tinha muitas posses, era Jacó.
era um homem rico, um homem um dos mais ricos que tinha naquela região. José, então, o filho preferido, cheio, bonitinho, se achando lindo demais, né? O reizinho, o príncipe, mas cheio de sonhos, cheio de vontades, cheio de propósitos. Falou assim, nossa, o Senhor vai fazer isso comigo, o Senhor vai fazer aquilo comigo. Mas chega um certo ponto que é jogado, vendido, escravo no Egito. E você começa a pensar como é que foi a vida de José desde então. Porque aqui no Provérbios ele fala, melhor o longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito do que o toma uma cidade. Você imagina você nessa situação? E eu digo isso por quê? Porque tem gente que está passando situações mais fáceis, mas muito mais fáceis do que essa, e não tem tomado cuidado com o seu espírito. Muito pelo contrário, está bravo, chateado, revoltado às vezes com o pastor da sua igreja. Você está revoltado, triste com o seu pastor. Você está revoltado, triste com o irmão que está do seu lado. Você está revoltado, triste com a pessoa da sua família. Por uma coisa muito mais fácil de lidar do que essa. Porque você não está governando primeiramente você, o seu espírito. Você deixa as situações da vida tomarem conta de você e isso afeta todos os seus caminhos. José, desde então, chega no Egito e começa a fazer o quê? Prosperar. Já imaginou algo assim? Prosperar. Mas por que ele começa a prosperar? Que por mais que ele estava no Egito, ele se lembra que ele tem o quê? Um Deus. Você lembra da mulher do Potifar? Ela chega com ele e fala, Josézinho, meu querido, vem cá. Eu quero você. E o que ele fala? Eu não posso. Pecaria eu contra o meu Deus e contra o meu Senhor? Então José estava sempre firme o quê? Na palavra de Deus. O que Deus tinha prometido para ele, ele era fiel mesmo às situações estando. Esse homem tinha tudo para jogar tudo para cima. Ele tinha tudo para se revoltar e falar, que Deus o quê? Eu estava lá quieto, ele foi, colocou um sonho no meu coração, falou que eu ia ser, que as coisas iam acontecer daquela maneira, que todos iam se prostrar diante de mim, eu estou aqui fazendo o quê? Ou você acha que escravo não apanhava? Ainda mais naquela época no Egito. Vocês já viram como é que era a prisão no Egito? Já viram? As prisões do Egito não eram essas prisões que tem essa celinha bonitinha que a pessoa entra lá, fica lá dentro lá, não. As prisões do Egito eram no meio do deserto, e a grade era em cima, você ficava tomando sol o dia e à noite era o frio. Insetos, coisas, tudo que tinha ali. Então, você imagina a situação, ele tinha propósitos, coisas grandiosas, Deus tinha prometido para ele, ele sonhou com aquilo, ele vislumbrou com aquilo. Mas ele precisava fazer o quê? Crescer. Se ele não crescesse, ele não chegaria até certo ponto que Deus queria para ele. Às vezes está passando situações na sua vida que é para o seu crescimento. Mas o que você tem feito com isso? Você tem ficado revoltado, chateado. Eu não quero isso, eu não nasci para isso, eu não quero viver dessa maneira. Não foi isso que Deus falou comigo. E você se revolta com a situação, quer largar tudo, porque você acha que você merece aquele tal lugar que Deus te prometeu. Você acha que você merece de verdade desse jeito? Você precisa crescer, mudar as suas atitudes, mudar quem você é, os seus pensamentos de orgulho, os seus pensamentos de ser uma pessoa rancorosa que está guardando isso no seu coração. Isso é fácil? Pode falar, irmão, a gente sabe que não é fácil. As coisas não são fáceis mesmo não, é difícil, é complicada. As situações às vezes nos pegam de tal jeito, de uma tal situação, que você olha para um lado, olha para o outro e fala, mas por que Deus? Por que está acontecendo isso? José sabia qual era o seu futuro, ele viu, Deus deu o sonho para ele, mas o que é aquele meio, aquela situação toda? Eu lembro que eu falei para vocês, quando você olha direto para o futuro, é muito bonito. Mas às vezes vai passar por situações que não vão estar te agradando, mas você vai ter que passar para você crescer, porque se não tiver crescimento, você não vai chegar aonde Deus planejou para você.
Você tem que buscar a Deus. Porque em meio ao sofrimento é o momento que você mais se apega com Deus e não larga dele. José é jogado na prisão, José é feito caluniado. Jesus amado, se for fazer uma calúnia de você então, é o irmão da igreja que está falando mal de mim, que eu não fiz nada daquilo. Aquele é um pobre servo, filho de Nabucodonosor. Não presta para nada. Não é assim que as pessoas fazem? Porque as pessoas já estão com o coração sujo. O coração delas, mas elas querem, elas acham que merece tal situação. Elas querem chegar logo ao fim do processo. Deus quer mudar você hoje. Deus está mudando você. É no seu coração. Crescimento exige disciplina e resiliência. Você é uma pessoa disciplinada? Sim ou não? Responda para você. Você é uma pessoa que tem esse momento com Deus? Você busca Deus? Você tem esse momento de oração com Deus? Você tem um momento de você ler a palavra de Deus, buscar mais de Deus, se entregar para Deus? Porque se você não tiver disciplina e resiliência e saber que você é dependente de Deus, você não vai conseguir crescer. Porque quem dá o crescimento? Você quer crescer? Se apegue a Deus. Que quando você estiver com Deus, lembra que ele falou lá no Salmo? Ele firma os passos daquele que o agrada. Se você não estiver agradando a Deus, se você não estiver buscando a Deus, se você não estiver se entregando a Deus, você não consegue crescer. Você não vai conseguir manter a sua disciplina, a sua resiliência. No momento que chega aquela situação de José manteve o quê? A sua integridade. José manteve ali a sua confiança para com Deus. Ele poderia muito bem pegar um atalho, talvez aquela mulher prometeu para ele fundos imundos, para ele se deitar com ela. Você sabe como é que funciona por aí. E ela pode ter prometido fundos imundos para ele. Ué, o diabo não prometeu para Jesus? Me adore que eu vou te dar tudo isso aqui. Não foi isso? E as situações das pessoas, às vezes, elas querem pegar atalhos. Porque nos atalhos é o que? É mais fácil, é mais cômodo. Porque a pessoa não tem disciplina, a pessoa não tem resiliência. Você vê que José era tão íntegro que mesmo como prisioneiro, a prisão começou a prosperar. Olha que situação complicada de você entender. E mesmo as situações difíceis, mesmo as situações falando assim, olha, está piorando para você. Você já imaginou o diabo rindo da situação, da cara de José? Você está aí, cara, com seu Deus aí, ó. Cadê aquele sonho que você tinha? Cadê aquela situação que você acha que Deus colocou no seu coração, através de um sonho? As coisas estão só piorando para você. As coisas não estão indo para frente porque você está agora pior ainda. Você foi vendido escravo e além agora de você ser escravo, você é um escravo prisioneiro. É pior que você está dentro da prisão. Mas você vê como a disciplina de José e a resiliência dele de buscar a Deus, se entregar a Deus, não fez ele se abalar em meio a situações difíceis. Porque melhor é o longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor aquela pessoa que entende e compreende que mesmo situações sendo difíceis, ela fala assim, não, eu vou aqui porque o meu Deus está do meu lado. O meu Deus está comigo, eu não vou falar situações que não convêm, eu não vou me estressar, eu não vou jogar tudo para o ar, eu vou me controlar. Essa pessoa que governa o seu espírito, que sabe o propósito de Deus para a vida dela, que sabe aquilo que Deus tem para ela, essa pessoa está em constante crescimento. Ela vai crescer. Ela vai chegar. Por mais que demore situações, tempos, mas ela vai chegar, porque lá em Gálatas 5,17 fala, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, nenhum gosta do outro. Os dois estão ali, um lutando contra o outro, para saber qual vai dominar qual. Se José tivesse deixado a sua carne dominar o seu espírito, o povo teria passado
fome. Lembra? Quem foi que desvendou os sonhos, revelou os sonhos de Faraó? Porque viria grande fome. 7 anos de coisas boas e 7 anos de fome. Vacas magras e vacas gordas. E se José tivesse desistido de tudo isso, deixado ali as situações, largado para lá, falando, não, mas já que aconteceu desse jeito, já o que Deus falou era daquela maneira, já que Deus falou, colocou aquilo lá, que através de um sonho, foi apenas um sonho. Isso não é para mim. Eu estou aqui no Egito, eu estou aqui na pior situação que eu poderia estar. Eu era filho de um homem rico, que ele mais amava, né? Que ele mais gostava, aquele homem, me deu uma túnica, eu estava todo bonitinho. E agora eu sou o quê? Eu sou um escravo. Agora eu não estou valendo nada. Mas ele conhecia o Deus que estava com ele. Por isso que José sempre teve a sua integridade mantida. Mas por meio que as situações dizem, não, mas é o contrário, as situações não vão dizer para você chegar até lá, mas você está vivendo aquilo que Deus planejou para você? Você continua confiando, mesmo que as situações não pareçam aquilo que te agrada? Você continua resiliente naquilo que Deus colocou no seu coração? Ou você já esqueceu e deixou tudo para trás? O que você está fazendo com o seu chamado, aquilo que Deus escolheu para você fazer? Aquilo que Deus colocou no seu coração, talvez há muito tempo atrás. Abra sua Bíblia, Tiago 1. Falei disso um pouco no domingo, nos cultos que eu fiz de manhã e à noite. Tiago 1:5. Tiago 1:5 diz o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todo dá liberalmente e não a lança em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então nós vemos aqui que o homem pode ser inconstante em todos os seus caminhos, porque ele não tem fé, ele não acredita que Deus pode o ajudar, certo? É isso que Tiago está dizendo, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Então nós vemos que ele fala assim, olha, é como a onda do mar, ela vai e volta. Eu até tenho um exemplo melhor à noite, que foi o crente ioiô, né? Já viu falar no crente ioiô? Quem aqui já viu um ioiô? Não é só eu que estou velho aqui, gente. Vocês já viram também, não vem com essa onda não, que eu sei que você sabe o que é um ioiô. Não é possível que alguém não saiba. Só se for um menininho mais novo. Quer ver? Sabe o que é ioiô? Olha lá, viu? Até o Samuel ali sabe o que é ioiô. Então, ioiô. Você sabe que ele vai... Essa é a brincadeira. Para quem é bom, né? Para quem é ruim, ele só ia e ficava por lá. Mas quem era bom, ele ia e voltava. O pessoal fazia aquelas coisas todas, mas ia e voltava. Muita gente também está assim. Ela vai na situação, mas depois ela volta. Ela está como a onda do mar. Ela bate e depois volta de novo para o mar. É assim que muitas vezes estamos dentro do ministério. Nós estamos indo e depois voltando. Tem gente que aprende com seus erros. Tem gente que aprende com o erro dos outros. E tem gente que nunca aprende. Tem gente que quando você olha, ela começa a ver as situações, ela faz uma situação errada,
ela aprende, vai lá e corrige. Ela tem situações que você vê o outro fazendo a situação errada e fala assim, eu não posso fazer uma situação dessa. Mas tem gente que nunca aprende. Mesmo você mostrando situações, mostrando que falando assim, olha, fulano, se você fizer dessa maneira, fizer desse jeito, e a Bíblia mostra série de exemplos e mais exemplos para nós, que nós não devemos fazer, mas às vezes, mesmo nós olhando, vendo, nós não aprendemos e fazemos o que é errado. E nós continuamos nossa vida da mesma maneira, as coisas não fluem. A sua vida ministerial não flui, parece que você está travado, estagnado, e isso começa a se tornar um peso para você. E quando as coisas começam a se tornar um peso para você, você desanima. Porque você não consegue carregar um peso. Você não consegue ter felicidade, você não consegue crescer com Deus. Isso se torna um peso para você. O seu uniforme de obreiro que você veste aos domingos, às quartas, às sextas, começa a se tornar um peso para você. Porque nós nunca entendemos o que Deus quer de nós. Porque nós começamos e não terminamos a fazer a vontade dele. Nós começamos, mas depois voltamos. Ficamos com o crente ioiô. O crente que vai e volta. Vai, no momento que ele está feliz, ele vai alegre, ele vai lá saltitante. Não, pastor, olha, conta comigo. Olha, o que sobre aqui da igreja, conta comigo. Já viu o crente assim, Danielo? Uma semana depois, cadê? Cadê o irmãozinho que falou, pastor, conta comigo, eu estou pronto para te ajudar. Olha, esse ano eu já fiz tudo que devia fazer no ano passado, esse ano eu estou pronto para fazer aquilo que Deus quer de mim. Na primeira situação que joga ele no fundo do poço, ele já desanima. Você precisa crescer. Você precisa crescer. O crescimento vai te fazer entender situações que você não entende agora. José só entendeu porque ele foi jogado no fundo do poço quando ele virou governador do Egito. Antes disso, talvez ele não tinha entendido ainda. Porque não era esperado que ele fosse governador. Um cara estava na prisão e do nada vira governador. Onde já se viu isso? É somente Deus que faz essa situação. É somente Deus que pode fazer a situação na sua vida acontecer, no seu ministério acontecer. As pessoas chegam ali com ânimo, falando, não, conta comigo, eu estou pronto, olha, Deus falou comigo coisas maravilhosas, Deus falou comigo coisas grandiosas. Mas ela desanima no meio da situação, ela fica triste. Quando você vai aprender que vai precisar crescer mais em Deus, se dedicar mais nas coisas de Deus, ser resiliente, ser disciplinado para se aprofundar cada vez mais com Deus, porque se você não tiver profundidade com Deus, se você não se aprofundar nas coisas de Deus, na primeira situação difícil você faz o quê? Desanima. Seu coração fica triste. Eu pensei que não era assim, pensei que era de outro jeito. Eu não sabia que as coisas de Deus eram dessa maneira. Mas por que precisa ser tão difícil? É as coisas que estão difíceis ou é nós que estamos fracos? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo comigo? Porque na primeira situação eu desanimo, eu vou com todo gás, todo ânimo, vou lá e vou conseguir fazer, mas eu não sou constante naquilo que eu estou fazendo. Eu não sou constante em ler a Bíblia, eu não sou constante em fazer um propósito com o Senhor de jejum, eu não sou constante em orar a Deus. Eu começo um propósito de 7 dias, no 4º dia você para porque você está desanimado, você está cansado, você já perdeu a sua disciplina, a sua resiliência, você já desanimou. Mas nós queremos chegar até o governo, não nós queremos? Todo mundo quer ser governador, irmão. Todo mundo quer chegar no final feliz, no final maravilhoso. Mas quantos querem passar por isso? Você lembra o que aconteceu com o povo no deserto? Moisés chega, Faraó, deixa meu povo ir, acontece situações. Deus faz coisas acontecerem, milagres, as pragas no Egito, coisas extraordinárias Deus fez naquela situação. Coisas maravilhosas. Tudo em prol do seu povo.
Ele ama seu povo, Ele ama todos nós. E você vê que Ele fala assim, fala com eles, vai para o deserto me adorar, que tem uma terra que manda leite e mel, que foi prometida a Abraão, Isaque e a Jacó, e aquela terra está esperando por eles. E o povo fica feliz. Eita, eu sou escravo, você é a terra que manda leite e mel? Estou indo. Quando é que eu tenho que ir? É agora. E o povo, na primeira situação complicada, o povo já... Moisés, você nos trouxe aqui para morrer de frente para esse mar aqui. Aí Deus fala com Moisés, por que pararam? Manda o quê? Avançar. Você vê que Deus é muito bondoso, né? Que você começa a ler a história, às vezes você começa a dar uma raiva, né? Porque você vê as situações que Deus fez para tirar aquele povo, mas mesmo assim, o povo sempre reclama. Será que nós estamos do mesmo jeito? Porque nós não temos aquela situação acontecendo, mas às vezes situações na nossa vida, nós estamos reclamando com Deus, em vez de agradecer a Ele, porque Ele está nos ensinando a crescer, a ter mais fé, a ter intimidade, a buscar mais a Ele. E aquele povo atravessa o Mar Vermelho, louvam a Deus, coisa maravilhosa, novamente eles glorificam o nome do Senhor, dança, alegria para todo lado, mas você vê que chega a certo ponto, que ele vê, eles estão lá no deserto, manda espiar uma terra. E a terra tem o quê? Gigantes. E na terra que tem gigantes, eles olham aquela situação difícil, é aquele mesmo povo que viu Deus fazer o quê? Coisa maravilhosa, não foi? Mas agora Deus faz algo diferente. E é isso que Deus está falando para você hoje, porque aquele povo até então estava debaixo das condições de Deus, eram escravos, então Deus fez o quê? Foi lá e libertou eles. As algemas caíram. Eles estavam libertos. E Deus fala o quê? Agora é com vocês. Eu estarei com vocês? Estarei. Eu vou estar junto? Vou. Mas agora é com... E você? O que você está fazendo? Porque na situação que eles viram a situação difícil, complicada, viram os gigantes... Eles falaram, não vou não. Não vou. Mas Deus vai estar aqui conosco, Deus vai com a gente na batalha. Não. Mas a terra está ali, já está pronta, está ali, é só chegar lá e conquistar. Deus é a nossa força, Deus está conosco. Aí o cara fala, não vou não. Deus fica tão injuriado naquela situação, fala assim, tá bom. 40 anos. 42 vezes aquele povo levantou acampamento e ficou rodando, girando no deserto. Levanta acampamento, desce acampamento. 40 anos se passaram. E nada de acontecer porque eles retrocederam na hora de crescer. Para você crescer, você vai ter que enfrentar situações complicadas, situações difíceis. Batalhas que talvez você olhe e fale, mas é coisa muito grande, mas... Se Deus está com você, não é uma batalha grande. Há situações complicadas? Pode ter, mas Deus está com você. Então você vai confiando que Deus está junto com você. Mas o povo viu aquela situação difícil, eles não quiseram continuar. Eles preferiram ficar no deserto, girando ao redor deles mesmos, porque era um povo inconstante. O povo que só pensava neles mesmos, nas situações que eles estavam vivendo, e naquilo que eles estavam vivendo, eles se viam sempre como as vítimas. Tem gente que se vê como o quê? Vítima. Eu sou escravo. Você é escravo a vida toda. Sendo que Deus já tinha libertado eles estavam prontos para o quê? Guerrear. Já estavam prontos. Já estavam ali perfeitos, prontos para ir para a guerra, prontos que Deus estava com eles, agora falou, é com vocês. Mas na hora que Deus fala assim, vai meu filho, é com você. É igual a águia, né? Você viu o que a águia faz com o seu filhote? Ela está lá no ninho, lá no alto, ela vai e joga o filhote. Esteja pronto para voar. E Deus está falando com você, fala, vai meu filho, agora é com você. Eu estou com você, mas eu preciso que você cresça. Porque se você não crescer, você não vai conseguir conquistar a terra. Se você não crescer espiritualmente, você não vai conseguir fazer aquele plano, propósito que Deus tem para a sua vida. Então você precisa crescer. Se você não crescer na sua vida, se você não estudar mais a palavra de Deus, não orar mais a Deus, não jejuar mais com Deus, você não vai conseguir enfrentar os desafios que eu tenho para você.
Porque Deus quer que nós façamos coisas maravilhosas para o reino dele. Não é só o ato, eu sempre falo de você estar aqui pregando, mas é o ato talvez de você ir no hospital, poder ajudar. Está aqui os capelãs que vão lá nos hospitais, entregar uma palavra de Deus. Às vezes a pessoa está lá triste, chateada, mas Jesus usa ali para a pessoa para libertar, para curar. E Deus quer que você faça isso. Deus quer que você evangelize, Deus quer que você fale com a sua família para que seja totalmente liberta. Você vê que José, o homem que foi chutado, que foi vendido, no final das contas, o que ele estava fazendo? Ajudando a sua família. O mesmo povo que fez o que com ele? Vendeu ele. E por que José fez aquilo? Porque ele entendeu, irmão, ele cresceu. Se você não cresce, você não entende, você não chega até o lugar que Deus planejou para você. Você imagina que José fosse chateado, revoltado com aquela situação. Você acha mesmo que Deus tem que colocar ele naquela posição? Ele teria mandado matar todos eles. Se fosse uma pessoa que estava lá rancorosa, com raiva ainda. Mas você vê que José falou, olha, Deus mudou meu coração. Porque você vê que ele mesmo na situação, ele tinha raiva? Claro que tinha. Era um homem de sangue. Você acha que ele não ficou com raiva da própria família dele, vender ele, jogar ele no poço, vender ele? Mas o que Jesus faz? Deus pega ele e trata o coração dele. Deus está tratando você hoje. Aquele povo estava no deserto. Aquele povo morreu no deserto. Só sobraram Caleb, Josué, os que tinham abaixo da idade, que o resto todos morreram. Morreram como escravos? Não, né? Mas no seu interior eles eram escravos. Eles estavam libertos, prontos para conquistar, mas eles achavam que eram escravos incapacitados. Deus capacita você para poder enfrentar situações, desafios, para você poder ajudar na sua igreja, para você poder ajudar as pessoas do seu trabalho a conhecerem o mesmo Deus que você conheceu. Mas você tem que estar o quê? Preparado. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo do pecado, você já está limpo, está liberto. Falta você fazer o quê? Avançar, acreditar, crer que Deus é com você, que Deus está com você e buscar mais Deus. Você precisa crescer. Se você crescer, você vai chegar no lugar que Deus prometeu para você que você iria chegar. Aquele povo precisava crescer. Não era mais escravos, precisavam de conquistadores. Tem pessoas aqui, que eu não sei quem são, mas eu imagino que tenha. Pessoas aqui que são obreiros da casa de Deus, mas que estão desanimados, que estão igual o crente ioiô. Tem obreiros que ficam colocando e tirando o seu uniforme. Uma hora está pronto para ajudar na obra de Deus, outra hora já não quer mais, pois não se acha que está pronto para a função. Tem obreiros assim? Talvez você seja um que esteja dessa maneira. Um momento você está pronto para ajudar, outro momento você não está mais pronto. Se José, lembra de José? Você imagina se José tivesse desistido no meio do caminho? O povo teria passado fome no Egito. O seu povo teria passado fome. Seu pai teria passado fome. O povo que ele precisava tanto ali do auxílio de José, daquele sonho que Deus tinha dado para ele lá atrás. O povo precisava daquele José. José, mesmo com a sua disciplina e resiliência, continuou crendo e acreditando que Deus estaria com ele, ajudando ele. E você imagina, o propósito dele não seria cumprido se ele tivesse desistido. O propósito dele não seria cumprido se ele tivesse se deitado com a mulher de Potifar, ou Boitifar, dependendo do seu grau de você achar.
mas não teria dormido com ele, mas se tivesse dormido com ela, ele não teria chegado naquilo que Deus tinha preparado para ele. Será que tem gente do seu lado, da sua família, passando fome, porque você está desistindo do seu propósito? E não é o ato de passar fome literalmente, porque você está comendo, mas o seu espiritual. Será que tem gente na sua redondeza, na sua cidade, no seu bairro, no seu local, que está passando fome porque não conhece a Deus, porque você não está querendo levar Deus até elas? Será que as pessoas da sua convivência estão passando fome? Porque era você que deveria estar pronto para levar até eles um Deus que cura, que liberta, que transforma, mas você mesmo não está pronto, porque você ainda não cresceu. Você está vivendo igual o crente, ioiô, você vai, mas depois volta. Pessoas têm passado fome do seu lado. Pessoas que você vê que precisam de Deus. Elas precisam de Jesus. E Deus está contando com quem? Com você mesmo. Deus falou que era você. Deus está preparando você. Mas você está desistindo daquilo que Deus preparou você para fazer. Você está desistindo daquilo que Deus colocou no seu coração, daquele sonho que você sonhou há tempos atrás. Mas você está indo e voltando, você não decidiu ainda. Você não acreditou que Deus quer você para fazer a obra dele. Deus quer te usar. Deus quer mudar você. Por mais que passe situações complicadas, situações difíceis, esse é o processo, é crescimento. Você precisa crescer. Busque mais a Deus, se entregue mais a Deus, queira mais de Deus para a sua vida, para você crescer, para você poder enfrentar e poder colocar alimento na boca daquele que precisa. As pessoas dependem de você. O que você está fazendo? A quem você está indo através, quando as pessoas precisam de você, você fala, não, procura o pastor lá, que o pastor dá jeito. Não, vai lá, fala com o pastor lá, que o pastor, ele te ajuda. Mas Deus mandou a pessoa até quem? É você. Não que o pastor não possa ajudar, claro que ele pode ajudar e deve ajudar. Mas Deus está colocando você para tomar conta, para ajudar, para fortalecer, para ajudar em oração, para ser aquele amigo fiel que ajuda a levantar, que não faz a pessoa cair, mas ajuda ela a ser governador também. Deus procura pessoas assim. Pessoas que querem levantar, pessoas que querem crescer. Não pessoas que querem ficar no fundo do poço para sempre. Porque elas falam, não, mas eu sou vítima daquilo, eu sou vítima porque os meus irmãos fizeram isso, eu sou vítima porque aquela pessoa falou mal de mim para o pastor, e o pastor ficou chateado comigo, às vezes o pastor não está nem sabendo. Mas a pessoa está como vítima, ninguém gosta de mim. Eu não sou assim porque eu sou assim, porque fizeram coisas contra mim que eu não consigo, não, você está igual o povo no deserto. Já está liberto, já está pronto. Deus está falando, vai, conquista, mas você está se sentindo ainda um prisioneiro. Você está se sentindo ainda uma pessoa que não consegue avançar, uma pessoa que não está pronta para fazer o propósito de Deus na vida dela. Nós temos que orar mais. Nós temos que buscar mais a Deus. Nós temos que acreditar mais que Deus pode nos usar. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tudo que você fizer, todos os seus caminhos. Eu falei para vocês hoje que nosso lema era mais movido para o espiritual, para o seu ministério, mas você pode pegar isso para todas as áreas da sua vida. Porque você está sendo inconstante. Você está se tornando uma vítima. Lá em 1 Coríntios 13, 11, ele fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando você era menino, você fazia as coisas de menino, você brincava de ioiô, brincava? Pode falar que você brincava? Mas você vê que chega um certo ponto que você para, que você
vai estudar, ou você vai trabalhar. Tem uns que começaram a trabalhar muito cedo, porque você precisa crescer. Você precisa de quê? Responsabilidades. Talvez você precisava ajudar seu pai, sua mãe. Você começou a trabalhar cedo, então você começou com as responsabilidades. Você começou a ter disciplina. Você começou a entender que as pessoas precisavam da sua ajuda. Quando você vai entender que as pessoas que estão ao seu lado precisam da sua ajuda? Espiritualmente. Quando você vai entender que as pessoas que estão ao seu redor precisam que você seja aquilo que Deus preparou você para ser? Então você vê que ele fala, olha, quando eu era menino, então eu desisti de tudo aquilo das coisas que eu fazia quando eu era menino, porque agora eu sou homem. Eu preciso crescer. Eu preciso deixar as coisas de menino. Eu preciso de um crescimento espiritual. Nós devemos deixar as coisas infantis. Nós devemos deixar esta instabilidade emocional que você tem, de se achar que sempre é vítima de alguma coisa, que todos estão contra você, que tudo parece que coopera contra você. Eu tenho um sobrinho meu, que ele inventa de jogar às vezes comigo videogame, e eu não jogo toda vez, mas na minha infância joguei demais. E é como futebol, você nunca esquece. Apesar que o profeta esqueceu. O profeta, coitado. Tem o ruim e tem o muito ruim, tem um profeta. Mas ele está melhorando, melhorou um pouquinho já. Mas era melhor, mas vai esquecendo. Mas ele fica revoltado, chateado, porque eu não deixo ele ganhar. Ele chega e fala, está tudo contra mim. O controle está contra mim, o videogame está contra mim, está tudo conspirando a favor dele, não de mim. Mas ele é menino. Ele não entende as situações. Eu falo para ele, você precisa o quê? Treinar mais, você precisa melhorar, você precisa crescer e aprender a jogar. E esse é um exemplo básico para você aprender. Se as coisas estão dando certo para você, cresça, não seja menino, não fique falando que está tudo contra mim, as coisas não estão dando certo, eu vou desistir de tudo, porque isso aqui não é nada para mim. Você está desistindo daquilo que Deus te chamou para você? Ou você vai crescer? Você vai colocar seu joelho no chão e falar, Senhor, eu quero crescer, eu quero entender os seus caminhos, porque eu estou olhando os caminhos, Senhor, e parece que as coisas não estão funcionando. Talvez você seja como José, está no fundo do poço, está como escravo, você olha e vê, mas cadê aquele que o teu pai ia se dobrar? Cadê aquele que as coisas aconteceram, uma coisa maravilhosa, todos os irmãos iam ali se dobrar, mas eu estou escravo no Egito. O que está acontecendo comigo? José precisava crescer. Nós também precisamos crescer. Aí Deus vai mostrar, vai fazer você enxergar aquilo que Ele quer de você. Deixe as coisas de menino. Não fique mais lutando contra você mesmo. Não seja vítima. Não culpe os outros pelo seu fracasso. O único responsável pelo seu fracasso é você mesmo. Isso é forte, né? Porque se eu não consigo chegar aqui, é culpa minha. Se eu chego aqui no estudo, uma mensagem para dar para vocês, ou entregar qualquer coisa, a culpa é de quem? A culpa é minha. Se eu não coloco a carne que eu vou fazer para fora do congelador, chego em casa querendo fazer ela, mas ela está o quê? A culpa é de quem? Da geladeira? É da geladeira, né? Está congelando a carne. A culpa é de quem? A culpa é minha. É assim na nossa vida. Nós colocamos a culpa em todas as pessoas que estão ao nosso redor, em todas as coisas, e esquecemos de nós. Nós esquecemos que nós temos que melhorar, nós temos que crescer. Ele fala aqui, Provérbios 24:10, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será a força de quem? A tua força. Se te mostrares fraco, frouxo, pior ainda, né? Melhor o fraco, fica menos ruim, né? Nós fomos olhar
Ele fala, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Por quê? É nos dias de angústia que você tem mais que acreditar e se apegar com Deus. Fala, Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, seja a minha força, seja minha fortaleza, seja o meu Senhor. Lembra do Salmo 37? Se você agradar a Deus, Ele firma o quê? Os seus passos, Ele te pega pela sua mão. Aonde você tem se fortalecido com Deus? Vítimas buscam culpados. Vítimas buscam sempre alguém que vai ser o culpado pelo seu fracasso. Se José tivesse fracassado, o povo teria passado fome. Se José tivesse fracassado, seu pai talvez teria morrido de fome. Seus irmãos. Talvez ele tinha morrido de fome, como escravo. Mas se você entende, compreende e tem um discernimento do que Deus quer de você, quem é fiel no pouco, também é fiel, seja fiel no pouco. Deus está dando coisas para fazer, seja fiel no pouco. Ah, não, mas Deus falou comigo que eu seria um líder estadual, que eu seria um lugar missionário, que eu seria um desbravador de mundos por aí. Tudo bem que Deus te deu. Mas seja fiel no pouco. Deixa as coisas acontecerem e vai crescendo. Do jeito que você está, você não vai conseguir lugar nenhum, mas se você crescer, você vai desbravar mundos, vai ser líder de que Deus colocar você para ser. Mas você tem que primeiro crescer. Para de agir como um menino. Para de ser inconstante. Para de ficar indo e voltando. Para de ficar colocando o seu uniforme e voltando. Dá um sorriso para o que está do seu lado. Dá um sorriso para ele. Fala assim, que bom que você está aqui hoje. Dá um sorriso bonito. Só você tem esse sorriso. Ninguém mais tem. Deus só confia coisas grandes em quem é fiel nas pequenas. Se você não for fiel a Ele, nas coisas pequenas, não adianta você ter que querer coisas grandes, Ele não vai te dar. Queira crescer. Queira buscar mais a Ele. Deixe de ser vítima, deixe de as situações que vai e volta, situações que vem depois volta, mas deixa tudo isso para trás. O povo não era mais escravo, estava pronto para conquistar, estava pronto para vencer, mas na mente deles, eles eram apenas escravos. Na sua mente, você pode ser talvez somente uma vítima. José demorou 13 anos para chegar no lugar que Deus tinha mostrado para ele. Mas ele foi fiel como prisioneiro, ele foi fiel como escravo, ele continuou sendo fiel a Deus. Não importa a situação que está passando, seja fiel a Deus. Continue sendo fiel. Continue colocando a sua confiança totalmente em Deus. Deixe Ele transformar você em uma pessoa melhor. E queira buscar ser essa pessoa melhor. Não só ministerialmente, mas você também como pessoa, como cidadão. Diz que no Brasil tem não sei quantos milhões de evangélicos, mas tudo que é de ruim parece que só acontece no Brasil. Parece que as situações, o índice de pedofilia maior, Brasil. O índice de maior tráfico de humano, Brasil. Mas não tem 60 e tantos milhões de evangélicos? Que evangélicos são esses? Que pessoas são essas? Que parece que a situação no Brasil parece que não muda. A corrupção, então, eu vou nem falar, né? Nem vou ficar quieto. Mas as coisas parecem que não mudam. Porque as pessoas não mudam. Elas se dizem evangélicas. Eu vou na igreja, mas não muda. Você não cresce, você não deixa as coisas de menino. Você nunca evolui. Você não melhora, você não transforma a sua vida.
O crescimento de José levou ele a cumprir o plano que Deus tinha para a sua vida e para a sua família e para todos que estavam ali dependentes do plano de Deus para a vida de José. As pessoas não tiveram fome, porque José, no seu sonho, foi realizado. As pessoas que estão do seu lado não precisam passar fome, porque você vai alimentar elas. Lá em Gênesis 50, para nós encerrarmos, nós vamos encerrar. Gênesis 50, verso 20, versículo 20. Diz o seguinte: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Olha que palavra maravilhosa. Então José deixa de ser vítima. Começa a entender que tudo é plano de Deus. Deus precisava dele naquele local. Mas não era somente para que José avançasse até aquele lugar, era para José crescesse até aquele local. José precisava crescer. Você precisa crescer. E ele fala aqui, para que um grande o quê? Grande povo fosse conservado em vida. Essas pessoas que estão ao seu redor, que precisam conhecer a Deus, essas pessoas precisam de uma pessoa que fale para elas de Deus. As pessoas do seu bairro, da sua vizinhança, as pessoas que você conhece nas suas redes sociais, elas precisam que você fale de Deus para elas. Deus quer usar você para falar. Não seja mais menino, não seja mais a vítima, mas seja uma pessoa que está crescendo para o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer te usar. Cresça, evolua. É hora de você se transformar. É hora de você ser cheio do Espírito Santo para poder mover e conservar a vida de um grande povo. Tudo que era mal que fizeram, Deus converteu em quê? Em coisas boas. Em bênção para a vida de José. Tudo que plantaram foi desfeito. E José colheu coisas boas. Mesmo ele achando que no início era ruim. Mas conforme eu falei para você, peça para Deus abrir seu entendimento. Deus quer você no lugar que Ele planejou. Por mais que seja difícil, complicado, as situações, as aflições, lembra? Não se demonstre o que? Frouxo. No dia da adversidade, no dia da angústia. A carne vai brigar contra o espírito contra a carne, vai ser um desafio. Porque a sua carne fala assim, você não consegue, mas o Espírito está falando, vamos, você está sendo fortificado por Deus, vamos, você continue firme. É sempre uma briga. A sua carne não quer fazer. A sua carne não quer correr 10 quilômetros. A sua carne não quer deixar de comer um churrasco, um doce. Não quer, mas você precisa. Você precisa crescer, você precisa entender, você precisa parar de ser como a onda do mar que vai e volta. Coloque isso no seu coração hoje. Coloque isso na sua vida a partir de agora. Seja aquilo que Deus tem preparado para você. Você vai ajudar muitas pessoas que estão ao seu redor. A sua família depende de você. Seus irmãos dependem de você. A sua cidade depende de você. O Brasil, o mundo depende de você. Nós podemos mudar essa situação. Mas nós temos que estar fazendo a vontade de Deus. Para nós encerrarmos, nós vamos encerrar, nós que nós começamos, Salmo 37, verso 24. (23 e 24).
Agora você vai entender de verdade o versículo. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Que coisa maravilhosa. Mesmo em situações difíceis, complicadas, se você estar com o Senhor, se você está firmado com o Senhor, Deus te sustém, Deus te mantém em pé. Mesmo que as aflições desse mundo às vezes são grandes, as coisas estão difíceis, as coisas estão... Você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, mas se mantém firme com Deus, se apegue com Deus, que Deus vai te ajudar a vencer. Se fortaleça no Senhor, ore, busque a Deus, se entregue ao Senhor, jejue, faça sua vigília, faça sua oração, mas busque a Deus. É somente buscando a Deus que você vai continuar firme em pé. Lembra de Josué? Estava fazendo o quê? Chorando. A morte de Moisés. Mas o que Deus fala com ele? Josué, levanta. Já chega de chorar. Medita nessa lei de dia e de noite. Busque a Deus. Busque a palavra de Deus. Leia ela, medite nela. Porque só assim você terá força para vencer as situações. Busque a Deus, se entregue a Deus. Ele vai estar no caminho que Ele te preparou para você estar. Continue firme. Não desista. Não seja o crente ioiô, que vai e volta. Mas busque a Deus. Seja um obreiro aprovado. Deus está te chamando. Deus vai te cobrar. Deus quer te usar. Não se esconda. Sua família depende de você, as pessoas dependem de você. Se entregue a Deus, busque a Deus. Amém?